A todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Você está, obviamente, claramente, promovendo uma renovação nesse elenco, né? Algo que já estava para ser feito há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, os resultados em campo, né? Pegando friamente os resultados, eles não estão aparecendo. São 27% de aproveitamento com você. O trabalho, no geral, seu, dos jogadores, da diretoria, você acha que está sendo bom ou você enxerga que o trabalho não está sendo bom? Obrigado. O futebol é muito dessa forma como você perguntou, né? O trabalho está sendo bom, o trabalho está sendo bom, né? E não tem uma sequência para você ver as coisas que estão sendo feitas, né? E eu respeito, faz parte do nosso país, essa coisa, né? Do nosso país. Se você analisar trabalho, né? Eu saí muito chateado do jogo contra o Del Valle. Mas eu não tenho que chegar aqui para você e falar eu saí chateado por causa disso, aquilo. É interno. Interno eu vou falar o que tem que falar. Porque se nós aceitarmos, que da maneira como nós jogamos contra o Del Valle, passivamente, eu tenho que sair do Corinthians. Mas eu tenho que falar as coisas internas, para os jogadores. O sentimento nosso de busca. Então você vê hoje um time que chegou de viagem totalmente diferente do que jogou contra o Del Valle. Então isso é um processo crescente. Vamos dizer assim, vou pegar um ditado que é muito usuário, né? Que é trocar pneu com carro andando. Né? Tem que trocar pneu com carro andando. Aí você conta os esquemas. Eu estou buscando trazer jogadores da categoria de base. Hoje nós tivemos algumas surpresas, né? Do Biro, que foi para a seleção, quando eu vi ele treinar, eu falei, meu Deus, por que eu tinha que segurar ele e o Pedro, né? O Hélio hoje entrou no jogo já melhor do que das outras vezes. O Pedro já também bem melhor. Então algumas coisas estão acontecendo, uma renovação, como você falou, uma renovação e tendo que ter resultado. Então os resultados são ruins, mas eu vou analisar como um profissional que tem experiência. O Corinthians vai chegar na frente no Campeonato Brasileiro, nós temos agora 10 dias para poder encaixar um trabalho. Acabamos de falar agora no vestiário sobre isso aí. A nossa necessidade de ter 2 dias, que eles não tiveram, o mês de maio foi um mês que atropelou tanto vocês como nós, né? De jogo. 2 dias para ele ficar em casa com a família. Descansar. Agora, quando voltar com a faca nos dentes, saber que nós temos um compromisso importante. Nós temos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para nós seguirmos. Então tem que voltar de uma maneira em que... O que nós fizemos até agora? Serviu? Não. Começamos a avançar no trabalho? Sim. Mas serviu por resultados? Não. Então nós temos que trabalhar em cima do que trouxemos de bom e agora temos que buscar resultados. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. É evidente a coragem que você teve colocar um jogador que, a primeira partida como profissional, vinha aí de uma longa lesão, né, 2 anos, né, da última vez que ele foi relacionado, o Juan Oliveira. Queria que você falasse um pouco desse garoto, o que te fez colocar o Juan Oliveira no momento difícil da partida, perdendo por 1-0, jogando em casa, tendo dificuldade, e o que você espera nesse tempo de 9, 10 dias de um jogo para o outro, o que você espera mais ajeitar? É a parte defensiva, é esse trânsito da defesa para o ataque, o que você busca nesses 9, 10 dias? Assim, pegar tudo que aconteceu até agora e fazer um resumo das coisas boas e das coisas ruins, né? Não só foi coisa boa, foi mais coisa ruim do que coisa boa, o resultado principalmente, né? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você não descobre o jogador, né? O jogador está lá, só que ele aparece. Aí você olha para o jogador. Primeiro coletivo que eu vi esse jogador treinar foi um primeiro coletivo que ele vinha de 2 meses já treinando numa transição para campo. Eu falei, mas quem é esse jogador? Perguntei, quem é esse jogador? Da mesma forma como eu perguntei pelo Danilo quando estava no Palmeiras. Quem é esse Danilo aqui que escangalhou com o meu time aqui no treinamento? Ele falou, não, ele é reserva o canhotinho escurinho lá, como é que é o nome dele lá? O Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Eu falei, pô, mas eu acho que ele é mais jogador do que os dois aí, eu acho. E aí o moleque entrou, não tomou conta do jogo. Eu vi o Juan treinando, eu cheguei para o Alessandro e falei, Alessandro, vamos fazer alguma coisa com esse moleque aí, porque ele tem potencial de poucos jogadores. Ele é ambidestro, carrega a bola tanto para a direita como para a esquerda, e quem faz o gol que ele fez é quem joga a bola.
Porque tem muita gente na frente, a bola vem quicando, ele vem e dá um tapa na bola. Então, acho que o Corinthians já está, não é agora não, já está conversando. Acho legal ele ter voltado depois de 3 anos, cara. Pô, ele tem qualidade, lesões importantes, voltar. E o primeiro jogo estava chorando lá dentro do vestiário, porque é emocionado, né, cara? Eu acho que é mais um jogador que o Corinthians ganhou de qualidade, né? E vai ajudar muito a gente nessa trajetória. Eu acho que o Corinthians tem uma safra que está chegando, vai colocando a cara, O Hélio talvez tenha sido a melhor apresentação do Hélio entrando no jogo. Ele ainda precisa entender ainda que às vezes tem que passar a bola e driblar mais na frente. Aí ele às vezes quer passar por 1, 2 e ele tem saúde para isso, mas aí às vezes fica mais difícil, né? E às vezes que ele já passou, ele quer dar mais um drible. Mas como é que vai fazer? É um jogador que precisa de ensinar para ele. Então eu acho que agora nessa volta nossa, são 10 dias, nós vamos ter terça, quinta e sábado full time. Domingo da semana seguinte, vamos dar uma folga de novo, voltamos segunda-feira à tarde, já preparando para o jogo contra o Santos. Então nós vamos ter bastante trabalho para dar ênfase àquilo que nós precisamos, dar um corpo para a equipe, um corpo com desenhos táticos, porque, acho assim, né, respeitando, né, os pensamentos, né, as mudanças hoje táticas é o que mais se fala dentro dos formadores de opinião. Né? Joga com 3 zagueiros, sendo um lateral, sendo um zagueiro, joga com 3 zagueiros, adianta, aí joga uma linha de 4. Te fala. Então, quando você está mudando, não quer dizer que você está fazendo alguma coisa, ou é Santos Dumont, quer ficar inventando. Não, você vai usar de acordo com o adversário, uma necessidade. Hoje, por exemplo, eu entrei com o Bruno para dar, porque o Wellington é muito liso. Então, quando o Fagner entrou, já sabia que o jogador já estava mais cansado. Né? Então já entrou numa fase de opção do Fagner no segundo tempo mais agudo para ter uma passagem. Então tudo isso é a opção que o técnico tem de fazer as mudanças que tem que terem que ser feitas. Né? Então eu estou chateado. Se eu falar aqui que a torcida me pega. A torcida cobrou pós-jogo do Del Valle e tem que cobrar, Corinthians. Ninguém quer chegar no Corinthians aqui se não tiver... não sei o termo que eu posso falar, não tiver... Vocês sabem o que eu quero falar, né? Se tiver culhão, essa é a razão. Para jogar no Corinthians, não joga. Aqui sabe que as coisas são cobranças. Assim. Vai para cima é um foguete, vai para baixo a porrada vem e vem pesada. Então eu falei para o jogador o seguinte, olha, nós temos que saber que a torcida vai cobrar nesse momento em que nós não conseguimos uma passagem para a fase seguinte. E então, ou está preparado ou então vai. Agora, não é desculpa, a gente não quer ficar dando desculpa, né? Nós não temos time para jogar 3 competições, cara. Essa é a grande verdade. E as pessoas não querem entender as verdades. É que nós criamos, olha só, como é que é uma coisa que vocês não conhecem, porque são coisas internas. Nós tínhamos dividido o time para ir, o time reserva para jogar contra o Argentino Júnior e o time reserva. Os meus jogadores chegaram e falaram assim, nós queremos todos, você escala quem você quiser, mas nós queremos todos para a Argentina. Olha que crescimento nós tivemos. Dos jogadores estarem interessados em querer participar de uma competição importante que eles acharem. Então, nós criamos a possibilidade de repente, classificar na Libertadores. Aí, lá no jogo que estava fora, o Liverpool ganhou e nós empatamos e ficamos com a possibilidade. Aí fomos jogar lá. Se você falar assim, nós tivéssemos saído com o time reserva e mantendo o time para cá, privilegiando a Copa, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, como nós passamos na Copa do Brasil, acho que a repercussão seria diferente. Mas como nós criamos essa expectativa e a maneira como nós perdemos, aí vem porrada para tudo quanto é lado. Então, a realidade, se você pegar hoje, cara, o time é bom, tem capacidade de... Nós vamos melhorar a equipe, nós estamos conversando com a diretoria para melhorar a equipe para a segunda etapa, segundo semestre, para melhorar a equipe, nós temos que melhorar, temos alguns pontos que nós temos que melhorar, vai se melhorar a equipe. Então, eu vejo coisas boas acontecendo. Eu tenho que ser realista com vocês, de falar a verdade. Hoje, se eu dividir a equipe, nós passarmos 3 competições, seria complicado. Então, é duro? Libertadores é do cacete? Eu não ganhei ainda, quero ganhar. Mas saiu e agora temos que pensar na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Vanderlei, obrigado pelo... Vanderlei, boa noite. Em algum momento da sua última resposta, você falou sobre adaptar o time de acordo com o adversário. E eu queria
puxar esse gancho para falar da formação do ataque hoje, né? Você também falou em surpresa, o Guilherme Biro foi uma surpresa de certa forma na escalação. Queria que você comentasse esse quarteto de frente que você escalou inicialmente, com o Biro, o Pedro, o Renato Augusto e o Roger Guedes. Qual era a sua intenção e como é que você foi modificando esse ataque ao longo do jogo? Quais foram as intenções quando você perde o Renato no começo do jogo, quando o Cuiabá sai na frente, quando você tem que mexer? O que você foi pensando ao longo do jogo para tentar destravar um time que todo mundo sabe que se defende muito, que tenta proteger muito a própria área, como é o Cuiabá hoje? Obrigado. O Roger é um atacante, cara, né? Ele ficar do lado do campo, acho que é muito pouco para ele, né? Precisa ter mais liberdade para criar. E o Yuri hoje, se eu entro com o Yuri dentro do jogo, todos vocês iam me dar pancada, porque o Yuri não vem vivendo um bom momento. Certo ou errado? Então tá certo. Então vocês vão me dar pancada. E o Yuri é um jogador importante para nós. Eu já falei para ele. Hoje eu não podia entrar com a torcida com resistência contra a minha equipe. E o Yuri era uma resistência contra a minha equipe. Ele entrou já no processo que a torcida entendeu e aí ele foi para lá. Teve chance de fazer um gol, tá certo? Então o Yuri vai ser importante. Eu não estou descartando o Yuri da equipe, tá? E eu procurei jogar com 3 jogadores móveis, né? Que era o Pedro, em função do lateral direito dele ser um jogador de marcação, mas com um pouco de alto, que o Pedrinho podia levar vantagem, só que eles dobraram a marcação em cima do Pedro. E o menino Biro, desde quando ele foi para Mundial de Júnior, né? Eu falei que ele era bom jogador. E o Juan é um jogador que eu já tinha falado até. Eu falei para o Alessandro do jogo hoje. Eu falei, ó, rapaz, eu vou botar esse moleque no jogo hoje. Ele vai entrar no jogo, ele vai complicar, o pessoal vai meio que se espantar com ele. E deu o que deu. Então, e as mudanças, você tem que arriscar, né? O Fagner já estava na hora de entrar para dar um pouco mais de contundência. Eu tinha que escolher o Fausto ou o Maico, todos os dois estavam bem, mas eu acho que o Fausto deu mais uma queda física. Então eu escolhi o Fausto para botar o Juan e botei o Roger um pouquinho por trás ali, deixei o Ellis pela esquerda e o Adson pela direita. Wanderlei, numa resposta anterior sobre a Libertadores, você disse que o Corinthians não tem elenco para disputar as 3 competições, né? No dia 28, vocês vão fazer um jogo aqui com o Liverpool para ver quem vai jogar a Sul-Americana. Queria saber se você prefere que o Corinthians não esteja na Sul-Americana ou se é um campeonato possível de ganhar para o Corinthians. Pô, tu quer pegar meu gancho para me dar porrada? Que beleza, hein, cara? Vamos deixar chegar o jogo, depois eu te respondo sobre isso aí, tá? Vai ver o que eu vou fazer até lá. Agora tem muita coisa para acontecer antes. Tá legal? Wanderlei, boa noite. Você falou a respeito de hoje entrar com uma escalação que a torcida não pegasse tanto assim no pé dos jogadores, que não fosse algo contra a equipe do Corinthians, e por isso a escolha do Yuri Alberto para começar no banco de reservas. Você também disse que não desistiu do jogador. Com a janela que o Corinthians vai ter de preparação para o próximo jogo contra o Santos, um clássico fora de casa, você acredita que esse é o período exato para trabalhar com o Yuri e jogando fora de casa para ele voltar a colocar a cabeça no lugar e voltar a ser um fator positivo no seu time? Cara, o futebol tem tanto tempo de janela, e a maioria aqui é tudo muito jovem, né? Só o Nil que já tá velho igual a mim. Então é o seguinte, cara, o Yuri não esqueceu de jogar bola. O momento, às vezes, é difícil, então você tem que dar uma preservada e daqui a pouco ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar ele, dar confiança para ele, daqui a pouco ele vai virar de novo aquele jogador que a torcida vai gostar, que a bola vai bater na bunda dele, vai entrar, vai preparar, vamos trabalhar bem ele, é um jogador que a gente não descarta não, um bom jogador que a gente não descarta isso não. Vanderlei, aqui no meio, por favor, Henrique Figliotti. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de perguntar para você sobre a situação do Renato Augusto. Ele saiu ali já meio cedo no jogo. Você pode passar para a gente como é que estava a situação do atleta já no vestiário? Foi um problema na panturrilha? Ele disse que não, que foi uma dor que foi aumentando, então não teve a lesão. Deve ter sido um hematoma, alguma coisa que foi dando uma sobrecarga, né? E assim, o Renato veio meio que precoce, né? Uma necessidade até para a gente preparar ele para o jogo com o Atlético. E foi uma forçação de barra danada que nós fizemos contra o Atlético, né? Colocamos ele em jogo sem estar ainda totalmente adaptado a um retorno. Mas era importante colocar ele em jogo pela qualidade dele. Luxemburgo, boa noite. Aproveitando da sua sempre franqueza, né? Você é um cara que na sua carreira, na sua trajetória, sempre foi franco e real, assim.
em tudo que você falou e pegando até alguns ganchos de respostas suas na coletiva, de coisas que você ainda vê que precisa melhorar, de coisas que você vê que está melhorando, e desse tempo, dessa pausa que você vai ter na data FIFA. Hoje, se você fosse olhar no olho do torcedor corintiano e dizer qual é a realidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro, qual é hoje? Porque o Corinthians, por exemplo, se dependendo de uma combinação de resultados, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, até na vice-lanterna. Vai ter a pausa depois. Dentro de tudo que você vê de positivo, de coisas a melhorar, qual é a realidade? Que campeonato que o Corinthians joga hoje nesse brasileiro? Depois você vai me perguntar no final do ano o campeonato que nós estamos jogando. Porque é muito precoce, né? Você falar sobre hoje. Nós temos quantas rodadas para terminar a competição. Então, depois, na frente, você vai saber. Desde o início eu estou falando o seguinte, que nós vamos disputar e nós não vamos disputar na fase de baixo, nós vamos disputar na parte de cima. Hoje nós estamos ali na zona de coisa, mas não quer dizer que nós vamos ficar ali. Eu estou projetando diferente. Então, quando terminar lá na frente, eu vou cobrar de você, me cobra aqui. Porque você está falando hoje, só o resultado de hoje, como se o campeonato terminasse hoje. O campeonato não termina hoje. Nós temos projeção de campeonato. Nós temos se você pegar esse mês de maio, foram 9 jogos. E jogos decisivos contra a grande equipe. Nós jogamos mal contra o Flamengo? Contra o Fluminense? Contra a Ferroviária, que é o time falado? Daí todo mundo falando da Ferroviária, que a Ferroviária é o time do Nordeste lá, que é muito bom time. Nós jogamos mal contra o Atlético Mineiro? Então nós temos perspectiva. Agora, a equipe está aqui, ó, oscilando. Eu tenho que encontrar o melhor momento dela. E eu vou buscar o melhor momento dela. Entendeu? Senão você vai se vaciar no jogo de hoje. Agora, eu acho que o jogo do Atlético é um jogo para referência ou não é referência? Para nós. O jogo do Flamengo não é referência? O segundo tempo do Fluminense é referência? O jogo contra a Ferroviária é referência? Então, nós temos alguma referência. Agora, nós estamos tentando ajustar. Agora, vamos pegar o seguinte. Quando eu cheguei e como é que era o ambiente? Qual era o ambiente das perguntas, das coisas que estavam acontecendo? Então a gente vê uma perspectiva muito boa. Os resultados ruins, mas a gente vê uma perspectiva de avanço que nós vamos ter lá na frente, coisas boas acontecendo. Boa noite, Luxemburgo. Matheus Fernandes, Central do Timão. Luxemburgo, queria que você falasse um pouco sobre a partida do Guilherme Biro, avaliasse, e sobre do Guilherme Biro. Pô, só Biro, cara. Pra que Guilherme? Perfeito. Pô, ainda falei que ele faz aquele negocinho assim. E sobre as ausências do Matheus Araújo e Juliano. Obrigado. Ah, não vou falar do Matheus e Juliano, não. Pô, fala do Biro, que jogou bem, pô, chamou o jogo, driblou, finalizou, passou. Jogador que eu acho que eu já falei sobre isso com vocês aqui algumas vezes, que ele foi para a seleção, falei, cara, devia ter pedido o Pedro e o Biro para ficar, né? Agora, assim, se é jornalista, tem mais a que perguntar, né? Cara, se os jogadores não vieram para cá, tem que elogiar os caras que vieram para cá. Daqui a pouco eles estão aqui, aí você vai perguntar do outro que não foi, que não veio para cá. Então eu acho que os jogadores vieram para cá e nós fizemos coisas boas com o Biro, com o Hélio, com os caras que estão aqui. O Giovani, que veio da Copa do Mundial também, entendeu? Luxemburgo, boa noite. Wagner Herói, Rádio Coringão. Você citou aí os desempenhos contra Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. São 3 times que estão na parte de cima da tabela. E hoje, o primeiro jogo em casa, depois desses 2 jogos de vitória contra Fluminense e Atlético Mineiro. Então, por que foi hoje mais difícil de repetir o bom desempenho contra esses 2 times que são mais qualificados tecnicamente, estão melhor na tabela de classificação do que o Cuiabá? Foram 6 horas de viagem, mais não sei quantas de chegar lá, mais altitude, mais 6 horas de volta para cá, com 1 dia e meio para recuperar. Está respondido. Boa noite, professor. Matheus Pojoli, Bate-Fundo Esportivo. Luxa, você citou há pouco, em uma resposta de uma pergunta anterior, sobre a possibilidade de melhorar o elenco do Corinthians, até conversando com a diretoria sobre possíveis reforços, né? Um nome que vem sendo falado aqui no Corinthians bastante, até atuou no Rio de Janeiro contra o Flamengo, é o do Matias Rojas. Queria saber de você o que você acha do atleta e qual a sua expectativa caso acerte com o Corinthians mesmo. Assim, cara, não dá para falar muita coisa não, porque tem uma série de coisas que envolve uma contratação, né? Então a gente não pode falar, né? Vai, não vai, veio, não veio, essas coisas, né? Agora, eu acho que o pessoal que acompanha futebol vê que ele é um bom jogador. Mas não dá para falar mais do que isso.
Obrigada, Luxemburgo, a todos que nos acompanharam. Boa noite, até a próxima.